Saudação a todos, aqui é André Michelin, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de celebração em Candelária. A gente está participando de um projeto de uma plantação de igreja aqui nesse bairro e dentre as várias atividades que a gente tem, a gente também assiste a um grupo de crianças. Então eu gostaria de te convidar, se você entende que o nosso trabalho é sério, você acredita naquilo que o Senhor nos deu para fazer nesse tempo e gostaria de dar um suporte, você pode também cooperar para a manutenção desse projeto, por exemplo, adquirindo uma das nossas canecas. Você tem a opção em cerâmica ou, se preferir, em alumínio. Como é que você faz para adquirir? Você pode nos enviar uma mensagem pelo direct. Nós te informamos todo o procedimento. É isso. God bless. Meus irmãos, muito bom dia. Prazer enorme desfrutar da oportunidade de estar com vocês. Foram 2 semanas de ato em que eu não pude estar aqui presencialmente. Estive doente, então vários de vocês já me perguntaram. Eu vou aproveitar o momento, porque aí eu falo assim, outras pessoas também que têm interesse assim, no meu bem-estar podem ficar sabendo. Eu enfermei numa terça, final da tarde, passei mal durante uma semana e na outra terça eu comecei a me restabelecer. Então alguém me perguntou e eu dizia assim, olha, eu penso que eu estou aí uns 65%, 70% recuperado. Só que quando eu voltei, eu sou capelão lá do Colégio Batista, e aí foi uma semana intensa. E as coisas que eu faço, elas requerem muita energia, sabe? Então o meu cansaço, eu tenho um cansaço físico, mas é absolutamente incomparável com o meu cansaço mental. Então, por exemplo, quem é leitor dos quadrinhos assim da Marvel vai se lembrar do Punho de Ferro, quando ele usava o poder só no outro dia. E trazendo, por exemplo, Nossa Senhora, a história aqui, que é o que mais interessa, vocês vão se lembrar daquele episódio em que a mulher do fluxo de sangue toca nele e ele para tudo, entendeu? Então, corre, empurra daqui, amassa dali, e ele fala assim, quem me tocou? Aí o nosso irmão Pedro, que está sempre por ali, né, diz assim, Senhor, você está de zoeira, né, mano? Pô, empurra daqui, torce dali, entendeu? Aglomerado de gente, você vai me perguntar quem te tocou? Aí a resposta é magnífica. Não, alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu o poder. Então, o que acontece? Para fazer o que eu faço em cooperação com Deus, exige muito. E aí, logo que eu voltei, a semana foi muito intensa, muito. E aí, nessa intensidade, houve aula extra, houve coordenadora que apareceu para ver a aula, entendeu? Ela só aparece quando eu não estou nas minhas melhores condições, para exigir mais de mim, 2 vezes consecutivas em anos diferentes. 2 vezes. Aí houve surto, houve falecimento, nas 2 semanas, as 2 semanas que nós não nos vimos foi assim, entendeu? Então eu só não apareci aqui, entendeu? Que o resto não mudou em absolutamente nada. Então, eu estou me recuperando ao longo do processo, mas a grande questão mesmo é sempre no âmbito emocional, sabe? É muito dispêndio de energia, a responsabilidade é alta, nada que eu já não soubesse, nada que seja uma surpresa, mas tem as suas implicações. Então, eu quero hoje chamá-los para a leitura, vou chamá-los para Hebreus. Eu ouvi o Léo com grande atenção, vi o quanto ele ficou tocado pelo que ele pôde aprender, fiquei feliz por isso, porque essa é uma questão, Léo. Geralmente pessoas perguntam assim, você já ouviu Deus? Entendeu? Aí o cara quer saber se você ouviu Deus com voz audível. Se dá conversa, então você já foi na fonte, entendeu? Eu fiquei feliz que você discerniu isso. Há algumas maneiras de Deus falar conosco. Por exemplo, Deus pode falar conosco através da criação. Isso tem um nome formal, chama revelação geral. Deus pode falar conosco através da criação. Se a gente, por exemplo, praticar a arte da contemplação, Deus fala conosco muito. Qual é o problema? A gente perdeu isso ao longo do tempo. Se a gente fala hoje assim, vamos meditar, o cara já faz assim, entendeu? Já acha assim, essas coisas aí orientais, como se a nossa fé fosse de onde? Então a gente perdeu essa arte, infelizmente, a arte da contemplação, da meditação. O Salmo 1 diz isso. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de noite. Qual é a ideia ali?
Você fica numa santa maquinação para saber como ter a aplicação correta daquilo que você aprendeu. Você fica maquinando, porque você não é um colecionador e um acumulador de mensagens. Então, você ouviu, você fica como é que eu vou viver isso aí, mano? Como é que eu pratico isso aí? Como é que eu aplico? Você fica nessa santa meditação, santa maquinação para fazer o bem. Pegou a visão? Então Deus pode nos falar através da criação, Deus pode nos falar através das circunstâncias. Você fica ligado. Você fez oração, você falou com Ele. Agora Ele pode te responder. Como? Através das circunstâncias. Observe como as coisas vão se configurando ou reconfigurando a partir daquilo que você orou. Você tem que estar ligado, entendeu? Então, através da criação, das circunstâncias, dentro da circunstância, através das pessoas. Pessoas, qualquer pessoa. O camarada sai até do bueiro para te dar uma mensagem, entendeu? Pode ser qualquer pessoa. O cara nem sabe quem é Deus, mas ele te fala a mensagem. Dentro dessas pessoas tem as que não têm consciência de Deus, mas também tem as que têm consciência de Deus. Aí o negócio fica melhor ainda, entendeu? Porque você sabe que o cara tem aquele relacionamento profundo com Deus, então você pode até procurá-lo também. O que não necessariamente significa que ele vai ser um guru para você, um oráculo, não. Mas é um cara que você sabe que tem intimidade. Então, numa dessas, por exemplo, eu conheço gente, já aconteceu comigo, que fala assim, vamos almoçar, vamos tomar um café, vamos fazer alguma coisa. Aí você chega lá, o cara fala assim, fala aí. Mas você vai falar o quê, mano? Ah, fala aí. Aí você começa a falar. Do nada o cara fala assim, era isso aí que eu precisava ouvir. Pronto, tá bom. Olha só, cara, entendeu? É impressionante isso. E por último, mas não menos importante, lógico e evidente, é o que você nos trouxe, quando a gente lê. Então, por exemplo, Deus, eu sei de tudo isso e ouço Ele assim também, por isso tenho oportunidade de falar com pertinência, mas comigo Ele fala quando eu leio. É um negócio tão sério, mas tão sério, que chega a ponto de eu ter que falar para mim assim, André, isso não é normal, entendeu? Por exemplo, uma vez eu estava ouvindo um podcast, você falou do podcast, estava ouvindo um podcast, aí era um podcast falando acerca, por exemplo, do Tim Keller, um pregador, entendeu? Nova-iorquino, alto nível. Creio que ele foi convocado à glória esse ano, era um presbiteriano, altamente relevante. E aí estou ouvindo um podcast sobre ele e tão espetacular, ou mais do que ele, é a esposa dele. Entendeu? A esposa dele é altíssimo nível. E aí ela estava falando algo sobre ele que era o seguinte, por exemplo, ela diz que até certo ponto da mensagem dele, as pessoas estavam preocupadas em escrever. Todo mundo lá não perdia um detalhe do que ele estava falando. Num dado momento, ela percebia que todo mundo largava o caderno para lá e a caneta e já ia para outra dimensão. Entendeu? Porque transcendeu. Então a questão já não era mais nem reter as informações, entendeu? Mas já era desfrutar do que eles estavam vendo a partir do que eles expunham. Olha que negócio interessante. E aí, estou ouvindo o podcast, ouvindo, olhei para frente, vocês me veem quando a gente está na conversa orante, atrás de mim tem os livros, mas tem na frente também. Eu olhei na minha frente, tinha um livro dele, sobre pregação, literalmente. Eu fui lá, abri o livro assim, ó, aleatoriamente. Quando eu abri o livro, estava exatamente no trecho que eu estava ouvindo no podcast. Exatamente assim, eu abri e li, e depois eu falei, rapaz, aí que eu tenho que me... Eu falei, olha, só que isso acontece assim, com muita frequência, muitíssima frequência. E, por exemplo, nenhuma vez que eu vim aqui estar com os irmãos celebrando a Deus, não houve uma sequer vez que Deus não me tenha falado. Entendeu? Assim, eu percebo com muita clareza assim, esse milagre da concatenação, como tudo é devidamente concatenado quando você está ligado. A coisa está acontecendo, mas nem todos têm a sensibilidade de perceber. Então, passa e você não pega. De igual modo, eu digo hoje para a gente ler Hebreus capítulo 10 nesse sentido, entendeu? E aí, a gente pode abrir Hebreus capítulo 10. Eu vou me concentrar no verso 25, mas eu vou ler a partir do verso 19, para que a gente tenha uma compreensão maior. E eu já assumo um compromisso de, numa outra oportunidade, fazer a exposição do capítulo. Mas hoje eu vou concentrar a nossa atenção, eu falei no verso 25, mas eu vou acrescentar o 24 também. Mas eu vou ler tudo, na sequência a gente ora e depois a gente começa, de fato, a investigar o texto. Então, Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 1, está dito assim, a partir do verso 19, está dito assim: Tendo, pois, irmãos,
ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteireza de fé, tendo o coração purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, esse é o texto. Eu vou chamá-los uma oração. Nós somos uma comunidade de fé presencial e virtual, local e expandida. O que isso significa? Que quando, por exemplo, eu não tive a oportunidade de estar com vocês de modo presencial, eu estava de modo virtual. Uma coisa assim que às vezes as pessoas tiveram bastante dificuldade assim em lidar durante a pandemia foi com essa questão do virtual. Há pessoas que acham que virtual é o contrário de real, quando na verdade virtual é só o contrário de presencial. Então, a verdade no virtual, por exemplo, nem todos se dão conta, mas a nossa comunhão ela é uma comunhão virtual. Em que sentido? Nós estamos espalhados ao redor do globo, mas nós estamos conectados. Então, por isso que nós nos amamos sem, às vezes, nos conhecermos. Por quê? Porque a gente tem o mesmo espírito. Então, a comunhão ela é virtual, entendeu? A gente nem necessariamente precisa estar presente no mesmo lugar, mas a gente já está interconectado. Então, quando veio a pandemia, quem sabia disso passou incólume. Quem não sabia teve dificuldade porque acreditava que as coisas só aconteciam de modo presencial. Então, se expôs, por exemplo, a risco desnecessário. Essa ideia da gente ser essa comunidade de fé, que é tanto presencial quanto virtual, é fato. Esses dias mesmo eu disse, quantas pessoas, por exemplo, que não pisaram aqui ainda, talvez nunca pisarão e nos dão suporte, tanto em oração quanto suporte material para que a gente dê continuidade à missão. Isso para nós tem sido assim, um testemunho altissonante do cuidado de Deus. Já pensou? Gente que nunca vai vir aqui, nunca, mas de modo virtual, assim como você disse, aqueles que ouvirão no futuro, tem gente que está em santa expectação, contando os minutinhos para o áudio chegar, entendeu? São esses que participam de modo virtual. Então a gente é essa comunidade presencial e virtual, local e expandida, entendeu? Acontece aqui quando a gente está junto, mas também reverbera para aqueles que não têm oportunidade de estarem aqui, e são muitos, entendeu? Então vamos orar, falar com quem resolve. Senhor, obrigado por tudo que a gente já ouviu até aqui. Obrigado pela sinceridade com a qual o Léo assumiu o púlpito e nos trouxe essa reflexão. Obrigado pela gratidão que dá no coração dele, que foi manifesta, pela alegria que ele teve em descobrir que o Senhor fala através da tua palavra escrita. E é diante dela que nós estamos agora. E a oração do nosso coração nessa manhã, nesses termos, Pai, é, de acordo com o salmista, do Salmo 119, o verso 105, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Então, sendo assim, Pai, ilumina-nos a mente, dá-nos abertura de compreensão, para que a gente possa adquirir o máximo de conhecimento acerca de Ti e que possamos, pelo Teu próprio poder, viver à altura. Em nome de Cristo Jesus, oramos agradecidos hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém, amém. Muito bem, esse texto que eu li com vocês, ele tem um tom pastoral, e é o mesmo tom que eu quero empregar hoje aqui. Eu sempre que posso, eu gosto de exaltar assim, o valor da vida em comunidade. O quão importante é a comunhão e a comunidade, entendeu? Isso é imprescindível para nós. Por exemplo, quem tivesse paciência de ouvir tudo que eu disse desde o princípio, de modo ordenado e sistemático, vai ver que eu sempre estou falando coisas que são imprescindíveis para a nossa vida. Sempre, desde o princípio. E hoje não é diferente. Então, o tom que eu uso aqui é o mesmo tom que o escritor aos Hebreus utilizou. Ninguém sabe. Há muitas cogitações de quem seja o autor. Alguns querem atribuir a Paulo, mas
Não é. Outro dia a gente conversa sobre isso. Tem até mesmo a possibilidade da autoria lucana, mas há outras pessoas em questão. De modo que o que a gente poderia falar com mais segurança é: só Deus sabe quem escreveu Hebreus. Ele sabe, entendeu? A gente só tem, por exemplo, conjecturas. Então, nesse texto aqui que eu li, há 3 movimentos. Eu ouvi, por exemplo, o Fred no encontro anterior. O Fred fez menção, salvo melhor memória, do verso 39 do capítulo 10, entendeu? Então, há 3 movimentos. Eu quero me concentrar só no movimento número 1, que é o movimento de exortação, a exortação solene. Se você pega do verso 26 ao 31, tem uma advertência, e do verso 32 ao verso 39 tem uma palavra de encorajamento. Então, qual é, por exemplo, a exortação? A exortação ela é simples, ela nos concita a desfrutarmos dos 7 privilégios que o sacrifício de Jesus nos oportuniza. Se você começa pelo verso 19, eu vou fazer só uma menção en passant, no outro dia eu faço toda a exposição. Você percebe que a gente tem um acesso irrestrito agora, pelo que Jesus fez, à presença de Deus. O acesso ele é irrestrito. Verso 20 diz que nós temos um novo e vivo caminho para Deus. Verso 21 diz que nós temos Cristo como nosso grande sumo sacerdote diante de Deus. O verso 22 nos mostra o 4º privilégio, que diz que nós temos, então, ousadia para entrar na presença de Deus. O verso 23 diz que nós temos de permanecer firmes na nova aliança. E aí sim, verso 24 eu começo a fazer a exposição, que é onde eu quero concentrar a nossa atenção, e o verso 25. Nós precisamos nos encorajar de modo mútuo, ou seja, uns aos outros. O que o escritor está dizendo aqui, sobretudo para os leitores originais e que tem aplicabilidade para nós? Que é um tempo de despertar a consciência uns dos outros a graus cada vez maiores de compromisso cristão. Então, todas as vezes que a gente está junto, a gente sempre trabalha com fomento de consciência, de modo que isso cada vez fique mais intenso e mais profundo, de modo que a gente possa manifestar isso na nossa vida como um grande compromisso. E aí a pergunta é: o que é compromisso? Compromisso é manutenção de decisão. Compromisso é manutenção de decisão. Então, você tomou a decisão, já fica como um compromisso, de modo que você não precisa toda hora ficar decidindo. Não, já está decidido, entendeu? Já está decidido. Por exemplo, eu tive uma incumbência de pregar num determinado espaço, que era uma vez por mês, primeiro domingo de cada mês, 7h30 da manhã. Tive essa incumbência. A desincumbir durante 12 anos da minha vida de modo contínuo, desde 2008 até março de 2020, quando veio a pandemia. Ninguém nunca teve que me dizer: você vai pregar domingo que vem, no próximo? Nunca, nunca, nenhuma vez sequer. Ninguém ficou preocupado, ninguém me ligou, entendeu? Por quê? Ué, eu não assumi o compromisso? Então só fiz a manutenção da minha decisão. Simples assim. Você não precisa ficar lembrando todo mundo, porque isso é um negócio complicado. Você faz a coisa, depois você ainda tem que ir atrás da pessoa. Difícil, não é? Uma vez alguém disse algo sobre mim que eu não sabia. Daqui a pouco vai ter um momento ainda mais oportuno da gente falar sobre isso. Eu fiquei impressionado. A pessoa disse assim: pastor André disse que viria? Aí ela contou para mim. Aí eu nem entendi qual era o contexto. Pastor André disse que viria? Aí a pessoa disse: e por que você está preocupado? Cara, quando eu vi isso, eu fiquei pensando assim: mas de onde ela tirou isso? Aí, olha o complemento. Ela falou assim: se ele disse que ele vem, mas se ele tivesse dito que ele não viria, ele também não viria. Caramba, mano, eu não sabia que as pessoas me viam assim, me fiz entender. Esse é o segredo. Você falou, tá falado. Não é sim, sim e não, não. Eu levei uma vida, Léo. Li, mas não tinha realizado, igual realize em inglês. Eu entendi. Pegou? Não tinha pegado a ideia ainda. Sim, sim, não, não. O que isso significa? Que entre um sim e outro sim, não há nada. Não há possibilidade de mudança. Você assume o ônus do que você diz. Eu disse que é sim, é sim. Pô, mas tá chovendo. Vou na chuva. Pô, mas tem tiroteio. Vou no tiroteio. Você não falou que é sim? Ou então é condicional. Entendeu? Você condicionou o seu sim às circunstâncias. Aí, meu amigo, aí sua palavra não vale absolutamente nada. Esse é o problema da coisa. Então, sim é sim e não é não. Simples assim. Todo mundo fica tranquilo. Então,
cada vez mais que a nossa consciência ela é fomentada, esse grau vai se aprofundando de compromisso. Então, para que isso aqui se efetive, a gente precisa sempre encontrar um modo criativo de alcançar esse intento. Então, requer-se de nós também um empenho para aumentar, por exemplo, o amor que a gente dedica um ao outro e a vivência cristã exatamente na prática. Então, por exemplo, nas provações da nova vida em Cristo, em vez de nós cairmos em desânimo, a gente deve considerar e estimular uns aos outros ao amor e à prática das boas obras. Interessante que o texto fala, observe aqui, olha como ele diz, e consideremos-nos uns aos outros. Cara, aqui é tanta riqueza, porque se você considerar-se a si mesmo, pode até acontecer caso você não tenha problema com a estima. Entendeu? Porque geralmente a gente tem problema com estima, então a gente tem baixa estima, então a gente não considera-se a si mesmo. Suponhamos que nós não tivéssemos, nós também nos consideraríamos de modo errado, porque aí seria para demais, entendeu? Seria, por exemplo, o complexo de superioridade, também está errado. Então qual é o segredo do texto? É que a gente se considere um ao outro, uns aos outros, a ideia de mutualidade. Eu me lembro que há muito eu sugeri a vocês, tem tempo isso, que grifasse em todo o Novo Testamento, todas as vezes que vocês se deparassem com essa expressão de mutualidade uns aos outros. Faça esse exercício. Quantas vezes você encontra os mandamentos de reciprocidade? Um dia também ainda espero ter a oportunidade de fazer essa exposição aqui na nossa comunidade. Todos os mandamentos de reciprocidade que há no Novo Testamento. Vai ser uma coisa fantástica. Então o segredo é esse. Ao invés de você considerar-se a si mesmo e elevar nesse sentido equivocado, por exemplo, como um complexo de superioridade, você considera uns aos outros. Mas aí tem uma razão para isso. Considera uns aos outros em que aspecto? Ao amor e à prática das boas obras. O que está sendo dito aqui? Que o amor ele é comunal. Interessante isso. O amor é comunal. E não poderia ser diferente porque o João, quando ele fala acerca de Deus, na sua epístola, ele diz que Deus é amor. E eu vou só relembrar, porque eu já disse que essa descrição aqui não é uma descrição ontológica, ou seja, o João não está falando acerca do ser de Deus, porque ele disse, Deus é amor. Ele está falando acerca do relacionamento que a família Deus experimenta. Então, quando a gente precisa dar um nome para o relacionamento que a Trindade vivencia, a gente diz que é amor. Então, se Deus é uma família, se Deus é uma comunidade, o amor, de fato, ele é comunal, entendeu? É um amor comunitário. Qual é a implicação de tudo isso? Bom, para nós que somos discípulos é assim, o amor se estende a Deus e ao nosso próximo, entendeu? Não há como dirigir o nosso amor somente a Deus e desconsiderar a dimensão do semelhante, não há essa possibilidade. Então, o amor se estende tanto ao Criador, quanto à Trindade, quanto também ao nosso semelhante, ao nosso próximo. Esse é o nosso único débito possível. Lembre-se disso. Esse é o único débito que é possível para os discípulos. Na linguagem do apóstolo Paulo, ele chama isso aqui de um débito contínuo. Romanos capítulo 13, verso 8, diz assim, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama o próximo tem cumprido a lei. Qual é o segredo aqui? A gente não deve nada para ninguém, nada em absoluto. No entanto, a gente tem uma dívida de amor, então é uma dívida boa de se pagar. Estou sempre no devo, entendeu? Estou sempre no devo, porque o amor do irmão em relação a mim é muito grande, então vamos ficar nisso aí para sempre, entendeu? Então, dívida boa é exatamente essa dívida de amor. Então, a gente está sempre nesse débito contínuo. Lembrando que a lei suprema é o amor, é a parte B do verso. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Sensacional. Sétimo privilégio, então, está no verso 25, quando ele diz assim, que nós, então, já que Cristo fez o que fez, é um privilégio que a gente tem viver de modo comunitário. Então, nós temos de buscar a comunhão mútua, é o que o verso 25 diz. Leio novamente. Diz assim, olha que lindo. Não deixando nossa mútua congregação, sensacional, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, pelo contrário, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia.
Qual é o segredo aqui? O que está sendo comunicado? Que a gente precisa intensificar essa busca pela comunhão mútua. E aí a gente precisa saber, por exemplo, o que é igreja? Porque é a igreja que se reúne. A igreja, a gente já sabe, igreja é um corpo, igreja é um rebanho, igreja é uma família. Então, igreja é a reunião dos salvos em Cristo Jesus. Então, não há, portanto, a menor possibilidade da gente viver isolado um do outro, ou vivermos isolados uns dos outros. Então, isso aqui também nos traz uma ideia de pertencimento. Se igreja é um rebanho, se igreja é uma família, é a reunião dos salvos, como é que eu não vou participar disso? É impossível. Entendeu? Impossível. Assim como o Léo disse que algumas coisas que a gente precisa dizer são óbvias, mas precisa lembrar porque a gente vive num tempo assim, em que as pessoas acham que é possível manter, por exemplo, seu individualismo. Individuação há na graça de Deus. Por exemplo, Deus sabe tratar com o Léo descobriu. Caramba, Deus fala comigo quando eu leio. Aí, viu? Conversou com você. Eu já sabia? Sabia. Cheguei um pouquinho antes, já sabia. Agora mais gente sabe porque você contou com toda a sinceridade do seu coração. Então ele te tratou com individuação, por exemplo, e nesse processo aí você vai descobrir, por exemplo, como é que Deus vai te falar mais. Caramba, se eu tiro uma hora do meu dia, entro aí na floresta, eu fico contemplando as árvores, Deus me fala muito. Não sei, você que vai descobrir, porque você vai ter o seu processo de individuação na graça de Deus para que você descubra como intensificar o seu relacionamento com Ele. Então isso tem, agora individualismo não tem. Isso não tem como pegar o pão meu, não tem. Tudo é nosso. Então a gente precisa sempre ter essa ideia de pertencimento em mente. O que isso significa? Que nós não nos pertencemos. Na verdade, nós pertencemos uns aos outros. Portanto, qual é a primeira aplicação? Não nos separemos daqueles a quem Deus nos uniu. A gente não pode fazer isso. É um pecado, entendeu? Não tem como a gente se isolar. Se nós fizermos isso, a gente está pecando deliberadamente contra Deus. Então, isso também nos traz a ideia de que há uma razão pela qual a gente congrega. Qual é a razão de congregar? Por exemplo, nesse texto a gente aprende que nós congregamos tanto para servir quanto para exortarmos uns aos outros e sermos bênçãos uns para os outros. Então a gente está junto para nos servir de modo mútuo, de modo que, por exemplo, eu ouvi na palavra do Queco, e ele disse bem, numa situação a gente nem precisa pedir para Deus nos dar alguma coisa, é o contrário. Aconteceu algo, você fala assim, Senhor, a situação é essa, e eu quero saber daquilo que o Senhor já me tem dado, o que eu tenho para contribuir com essa situação? Porque aí eu posso ser bênção e resposta. É um negócio sensacional. Tem lugares que os caras ficam lá te chamando para você, por exemplo, pegar a resposta de Deus. Isso pode até acontecer uma vez, irmão. Você entra por aquela porta assim, desnorteado, sem saber o que está acontecendo. Beleza, mas é uma vez. Uma vez. A partir do momento em que você obtém de Deus a resposta que você tanto ansiava, você se torna a resposta de Deus para a humanidade. Isso que é lindo. Se não for assim, aí bagunça tudo, cara. Porque eu disse que a igreja é um rebanho. Mas que tipo de rebanho é a igreja? A igreja é um rebanho de pastores. Porque sob nossa responsabilidade está a cidade. Então, por exemplo, os caras perguntam assim, quantos membros tem a sua igreja? Eu pergunto assim, pessoal, quantos habitantes tem em Volta Redonda? Só me dizer o número, é 125 mil, 200 mil? Então, é esse número aí que é a minha igreja. Entendeu? Que está sob nossa responsabilidade. Quanto mais nós crescermos, tivermos consciência e o comprometimento aumentar, mais responsável pela cidade a gente é. Caso não seja assim, eu conto para vocês o que acontece. A gente fica só inventando programação para manter crente dentro de um ambiente quadrado. Só isso. Você nunca percebeu isso? Entendeu? Infantilizado. Porque se os caras saírem dali, eles não conseguem sobreviver 2 minutos. Exemplo clássico disso. Já falei, só vou retomar. Eu vejo isso acontecendo, por exemplo, no colégio. Entendeu? Sábado e domingo, os caras chupam dente, vira olho, grita, rola, gruda na parede, entendeu? Segunda-feira, você fala assim, faz uma oração. O que é isso? Não posso. O que é isso? E qual é a desconexão de domingo para segunda? Não serve, não? Não tem serventinho que você ouviu no púlpito ontem com segunda-feira? O que é isso? Já sei, descobri. Entendeu? Porque eu fico fazendo minhas investigações. Eu falei, por que gera esse tipo de gente? Por que os caras são tímidos? E eu não estou falando de traço de personalidade.
Estou falando de falta de ousadia. Por que os caras não são ousados? Entendeu? Porque assim, eu falar para adolescente, pô, é legal, consigo, estou conseguindo até agora. Entendeu? Consegui, por exemplo, falar com o Léo no momento oportuno, consegui falar com o Fred, já não era tão mais adolescente assim, mas consegui, beleza, Pietra tá ali, entendeu? Beleza, tranquilo, mas tem um detalhezinho, se fosse outro com a mesma idade dele, meu irmão, só que não tem, é raro, de vez em quando aparece um, pô, era para ser todos, mano, todos, aí cai na conta também do pastor de jovens lá, de adolescente, ensina os caras, mano, ensina os caras, mas aí bota a programação no lugar. Aí a galera fica infantilizada, só sabe viver ali dentro do quadrado, mas não sabe, por exemplo, dar as respostas que a vida demanda. Por exemplo, a palavra responsabilidade, eu trabalho com essa ideia. O que é responsabilidade? É a habilidade de dar resposta às demandas que a vida oferece. Ponto. Apareceu? Seja a resposta. Mas aí você ainda está lá na fase Gugu Dadá de ainda querer resposta, cara. E já decorreu esse tempo todo. Esse é o problema. Então, nós congregamos para nos servir, para nos exortarmos de modo mútuo e para sermos bênçãos uns para os outros. Então, essa celebração comunitária e pública, ela é uma necessidade da nova vida em Cristo. Então, a comunhão entre os discípulos, ela sempre foi considerada, por exemplo, um dos principais meios pelos quais a graça de Deus se manifesta. Tiago 5,16. Confessando os nossos pecados uns aos outros e orando uns pelos outros a fim de serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Interessante isso aqui, confessando os nossos pecados uns aos outros. Pô, se a gente não está junto, como é que nós vamos fazer isso? Então, quando a gente, por exemplo, você se entrega para Jesus, está entregue, entendeu? Só que tem um detalhe, vocês já me ouviram, nós somos tirados do inferno. Ato contínuo, o inferno precisa ser tirado de nós. Então, muito embora a gente já tenha se entregado a Jesus, mas ainda há coisas em nós que não estão do jeito de Jesus. Então, essas coisas se manifestam, porque a gente ainda está fazendo do jeito do inferno. Isso tem que sair da gente. Então, uma boa coisa que pode acontecer, a gente tem uma comunidade saudável, em que a gente pode encontrar alguém e pode confessar os nossos pecados. Entendeu? Não para ser perdoado, porque isso nós já o fomos, mas para sermos curados. Então, quando isso acontece na comunidade, há um espaço, há uma abertura de um espaço de ministração de graça, de modo que Deus possa nos curar e nos alcançar. Então, por exemplo, agora eu falo o contrário. Suponhamos que isso não aconteça. Qual é o problema? Tudo que a gente não fala se torna sintoma. Você não falou, vai somatizar, vai aparecer. Só que tem um problema. Aí, a oração assim que nós ainda podemos fazer seria mais ou menos assim: eu espero que você se cure daquilo que você não fala. Agora, como isso vai acontecer? Não tem como, mano. Ou eu creio no que eu acabei de dizer, ou eu creio que, não, você não está fazendo assim, mas vai ter outro jeito. Não tem outro jeito. Não tem, cara. O problema, aí você está pensando assim, e como é que eu resolvo? O problema é a falta de honestidade. É a falta de confiança, porque olha o problema que isso causa. Você chega aí, você não sabe de nada. Aí você senta, fica ouvindo. Aí, de algum modo, você é exposto à realidade do seu coração, porque toda vez que a escritura é aberta, isso acontece. A ponto de, às vezes, você está no ambiente e fala assim, pô, você contou da minha vida pro cara lá, né? O cara fala, não estou sabendo de nada, não. Entendeu? Mas acontece. Das duas, uma. Ou você fala assim, caramba, mano, isso aí é comigo mesmo. E aí você vai ter que resolver. Qual é o jeito de resolver? Do jeito do evangelho. Você vai lá e fala assim, irmão, aqui ó, sou de Jesus, mas isso aqui está acontecendo comigo. Mas só que para você fazer isso, você teve que ver que a pessoa era confiável. Qual é o problema? Pouca gente é confiável. Aí, como você não encontrou gente confiável, você pode fingir que nada aconteceu, porque você vai achar que todo mundo é perfeito e só você que é errado. Das duas, uma de novo. Ou você continua fingindo que nada está acontecendo, entendeu? Come a parada, mas limpa o bigode, entendeu? Tipo assim, ninguém tá vendo o farelo, tá tudo certo, até alguém descobrir. Ou então, se você não conseguir, por exemplo, ferir a sua consciência e abafá-la, você pula no mato. Quantas pessoas você acha que eu conheço que já pulou no mato? Entendeu? Eu tentei dizer, falei, não precisa ser assim, cara. Ele falou, não, Michel, eu não sou da hipocrisia, não, vou vazar. Eu falei, não, irmão, você não pegou, vem cá que eu te explico. Mas teve uns que pularam no mato.
Entendeu? Não, todo mundo aí é santo demais. Aqui não dá, eu não, eu sou pecador. Eu falei, não, mas esse aqui que é o nosso ambiente, cara. Esse aqui é que é o nosso ambiente. O nosso Senhor foi chamado de amigo de pecadores. Não tem lugar melhor pra gente estar. Só que aí, às vezes, você tá no ambiente que a galera é santarrão, cara. Aí, meu irmão. Por isso é também que quando esses santarrões enfia o pé pela mão, que na verdade só foi uma manifestação do que ele sempre fez e ficou público, aí todo mundo cai no mato também. Ó, que loucura que gera o negócio, tudo porque não é conforme o evangelho. Porque aí todo mundo, o cara lá ficava ditando regra, vou também. Não, irmão, não, faça do jeito certo. Só que não é fácil. Por exemplo, isso que eu disse também está na conta de algo que a gente infelizmente perdeu como igreja ao longo dos séculos. A gente perdeu a ideia da meditação, a gente perdeu a ideia da contemplação, a gente perdeu também essa questão de confissão, porque quando fala isso, o cara já acha assim, mas eu vou ter que ficar falando para todo mundo. Quem falou que é para todo mundo? Não estou falando de confissão auricular, não estou falando, por exemplo, do ponto de vista da fé romana, não é nisso. Mas é você encontrar gente confiável, por exemplo, nesse caso sou homem, vou caçar outro homem, entendeu? E a menina procura outra menina para conversar nesse nível de profundidade. É lógico que não vai dar para fazer isso com todo mundo, entendeu? Nem todo mundo que está rolado no hall de membros da igreja é de fato ovelha de Jesus de Nazaré. São coisas óbvias que a gente vai aprendendo com o tempo. Mas não há outro modo da gente ser curado se não for assim. Então, nesse sentido, essa é uma das razões pelas quais a gente congrega. E por isso que a gente percebe que não há nenhum santo, nenhuma santa solitária no Novo Testamento. Por exemplo, não há nada que dê sustentabilidade a essa ideia. Por exemplo, não é possível a gente separar a nova vida em Cristo da vida em comunidade. Não há, por exemplo, como a gente apartar o pertencer a Deus do pertencer ao nosso semelhante. Não dá, entendeu? Nós nos pertencemos. Então, a comunhão estreita e regular não é apenas uma ideia agradável, mas ela é também uma absoluta necessidade para o encorajamento, por exemplo, nos valores do reino. Sem isso, a gente não consegue desenvolver o quanto nós poderíamos. Então, por exemplo, nós estamos ligados por uma fé comum. Então, juntos nós adoramos a Deus, nós lemos a palavra, nós estudamos a palavra, nós nos edificamos mutuamente, nós proclamamos a salvação, a gente descobre e desenvolve os nossos dons, talentos e a gente manifesta o amor ao próximo. Tudo isso é junto. Então a gente tem um só e um mesmo alvo. Qual? Estimularmos-nos ao amor mútuo e às boas obras. Então, isso aqui é um exercício de benevolência. Deus, ele nos tira do inferno e nos coloca num novo ambiente. Como é que é o nome desse nosso novo ambiente? Boas obras. Se a gente dá uma olhada em Efésios capítulo 2, o verso 10, fala isso, que nós fomos recriados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Traduzindo, ser benevolente é o nosso novo modo de viver. E isso a gente faz de modo comunitário, a gente não faz isso isolado. Então, olha que interessante. Deus, ele revela a plenitude do seu amor exatamente na comunidade, onde a proclamação das boas novas encontra a sua fonte. Isso traz consequências radicais para a nossa vida. E aí é interessante que a exortação é exatamente essa, para nós não deixarmos a nossa mútua congregação. E ele diz, como é costume de alguns. Cara, se há 2000 anos e mais já era costume, imagina hoje. O que isso deve significar para nós? Que a gente, por exemplo, não, entre aspas, se escandalize com isso. Não é novidade. Se naquele tempo já era assim, imagina agora. Então isso, na verdade, deve sempre nos encorajar para tomar outro caminho. Olha, já tem gente que tem esse tipo de prática, então eu preciso encontrar outro jeito de ser e viver que seja absolutamente diferente disso. Porque, por exemplo, traduzindo mais o texto, seria assim, vocês nunca farão isso, ou seja, tudo isso que eu já consegui conversar com vocês até exatamente agora, se vocês, por exemplo, se afastarem da comunhão uns com os outros. Vocês não vão conseguir se edificar mutuamente, vocês não vão conseguir, por exemplo, se dar as boas obras, porque houve esse afastamento. Então, um discípulo sem igreja é algo absolutamente impossível, improvável e incoerente, por uma razão simples. A oração cristã por excelência é Pai Nosso e não Pai Meu. Então, até mesmo para invocar Deus, eu posso até estar sozinho. Eu posso. Estou sozinho, estou separado de vocês.
estou na dispersão, não estamos juntos. Mas quando eu falo Pai Nosso, eu sei por consciência que ele vai falar assim: André, onde estão seus irmãos? Aí eu tenho que saber quem são meus irmãos, né? Tem que saber os irmãos, não dá para falar número, tem que falar nome. E aí, olha que interessante, eu só falo Pai Nosso porque, na verdade, eu estou pedindo pelos irmãos. Entendeu? Eu estou pedindo pelos irmãos. Em que sentido? Senhor, um de nós, como é o caso, por exemplo, do Nani, enquanto eu estava vindo, estava em oração assim, entendi que deveria falar com ele, soube que ele não poderia vir, entendeu? Está impossibilitado de vir. Aí eu disse: Nani, fica tranquilo, ninguém aqui está sozinho, terminando a celebração, eu busco por você e fica tranquilo que nós vamos nos lembrar de você em oração. É o que nós estamos fazendo. Então, todas as vezes que a gente comparece com ousadia na presença de Deus, não estou buscando para mim, não é para eu, é para nós. Aí, por exemplo, há momentos que você não consegue nem verbalizar, o negócio está intenso para o seu lado. Você fala assim: Senhor, aí eu chego e falo: Senhor, então, meu irmão, fulano de tal, precisa que o Senhor faça algo em relação a ele, e para isso eu estou me oferecendo. Lembra que eu disse há pouco? Não preciso nem pedir nada para Deus. Por quê? Deus já deu. Então, Senhor, do que está aqui comigo, o que eu posso disponibilizar para servir o meu irmão? E é interessante que o nosso próprio Senhor deu grande ênfase à reunião. Vem comigo, por exemplo, para Mateus capítulo 19, versos 19 e 20. Olha o que ele diz. Em verdade, Mateus 19, 19 e 20. Em verdade também vos digo que, se 2 de vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 de vocês reunidos em meu nome, ali estou no meio de vocês. Interessante que há pouco eu acabei de dizer que a oração por excelência é Pai Nosso e não Pai Meu. Aí pode ser que alguém também ouça esse áudio no futuro e fale: Michelin, mas você acabou de falar uma coisa e Jesus disse Pai Meu. Aqui tem uma diferença, tem uma distinção. Digo de modo rápido. Deus é Pai de Cristo? Sim, mas diferente de nós. No nosso caso, nós somos filhos de Deus por adoção. E Jesus é filho porque a natureza é a mesma. Então, a questão que ele não pode dizer, por exemplo, nosso Pai, é que as naturezas são distintas. Esse é o segredo. Pegou? Mas um dia a gente ainda conversa mais sobre isso. Mas por hora, para que não fique nenhum tipo de ruído e não paire dúvida, essa é a distinção, por isso que ele fala Pai Meu, mas nós dizemos Pai Nosso. Entendeu? Então, por exemplo, se eu estou afastado, se cada um de nós está afastado do seu semelhante, a pergunta é, porque Jesus disse assim: onde estiverem 2 ou 3 de vocês reunidos em meu nome, eu estou ali no meio. Então, muita gente também já distorceu esse texto querendo justificar os seus equívocos. Aí o cara fala assim: Michelin, mas está escrito aqui, ó, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Jesus está lá. Aí um dia o cara quis soltar essa, eu falei assim: irmão, já que você citou, cita direito. Não, posso fazer uma reunião, até na mesa ali do bar e tal. Falei: cita isso aí direito, rapaz. Falei: você esqueceu, você omitiu uma parte. Falei: qual? Reunidos em meu nome. Se você estiver reunido em qualquer lugar, em nome de Jesus, é uma coisa. Agora, você reunir lá porque tem 2 ou 3 e querer forçar o texto, aí você forçou uma situação. Entendeu? Qual é o segredo? O que é estar reunido em nome de Jesus? É você se reunir, por exemplo, com a consciência de que você está ao redor da mesa de comunhão. Esse é o segredo. Por exemplo, nós nem sempre celebramos a ceia em todos os encontros, mas essa consciência precisa estar em nós. Porque se essa consciência não nos habita, a gente está fazendo qualquer outra coisa, mas não estamos, por exemplo, celebrando a Deus, porque a gente não tem consciência do que a gente está fazendo. Ou seja, não estamos discernindo o corpo, é uma bagunça, por isso que dá problema. Por isso que há ajuntamentos que não são para o bem, são ajuntamentos para o mal. Se minha memória não me prega peças, me lembro do Queco também fazer alguma menção acerca disso na última vez que ele falou. Então, o contexto que Jesus deu, esse ensinamento aqui, era um contexto falando acerca de resolução de problemas na comunidade. Como tratar um irmão, por exemplo, que faltou, está em falta contra você, ou seja, a questão do perdão. Então, como é que seria possível perdoar o próximo se dele eu me isolo? Por exemplo, como seria possível desenvolver meu dom espiritual sozinho? Aliás, como seria possível discernir que eu tenho o dom que tenho? Falo sobre isso daqui a pouco. Como é que eu vou saber qual dom eu tenho sozinho? Não sei. Eu não sei quem eu sou sozinho. Não dá para saber. Entendeu? Como é que eu posso descobri-lo? Como é que eu posso missionar, por exemplo, sem a comunidade de fé? Como é que eu posso crescer espiritualmente sem ser parte de uma igreja local? Impossível.
Impossível, não há a menor possibilidade disso acontecer. Então, a comunidade, para nós, ela funciona, por exemplo, como uma comunidade de luz. Ela é uma comunidade edificada sobre um monte. Entendeu? Se a gente lê Mateus 5,16, a gente percebe isso, sobretudo do 13 ao 16. Então, por que isso aqui é importante? Por que é necessário que a gente esteja em comunidade? Porque há uma zona de penumbra, por exemplo, no nosso coração, que nós, por nós mesmos, não conseguimos ver. Ainda que nós saibamos muito acerca de nós, a gente pode saber quais são os nossos dons, a gente pode saber até mesmo quais são as nossas debilidades, as nossas ambições, as nossas aspirações, as nossas motivações, os nossos estímulos. Grande parte de nós mesmos permanece na sombra da consciência. A gente não tem noção exata de quem a gente seja. Então, é muito bom que sempre nós nos mantenhamos, por exemplo, parcialmente ocultos aos nossos próprios olhos. Outras pessoas, sobretudo aquelas que nos amam, são muitas vezes capazes de ver as nossas zonas de penumbra melhor do que nós mesmos. Entendeu? Camarada olha para você, solta uma real. Uma vez eu vi isso acontecendo, eu estava lá presente, aí o outro falou assim: pô, mas você me conhece há tão pouco tempo e já viu? Eu fiquei quietinho, não falo não, eu fiquei só assim, Falei, meu irmão, você está escondendo isso aí de você, cara. Só que você acha que todo mundo é assim. Não é assim. E isso é que é o maneiro, cara. Olha que interessante. Todos nós sabemos que nós mesmos nos vemos pouquíssimas vezes. A gente não se vê. Você vê o reflexo no espelho. E aquilo também não é o que você... Olha que troço doido. E olha que hoje o espelho é bom, hein? Entendeu? Porque o Paulo, num dado momento, ele fala assim: vemos como que por espelho. Naquele tempo era um bronze polido. Imagina, você dá um polimento no bronze assim, você... cara... muito, igual aqui, dá para ter uma noção pela minha própria aliança, mas é bem distorcido, bem longe da realidade. Agora, as pessoas na comunidade estão te vendo. Em que sentido? Mano, você não aparece sempre na reunião? Se você ficar aparecendo sempre na reunião e se vulnerabilizar, a galera vai ver quem você é mesmo. Você tirar a máscara, porque aqui não precisa. Aí você tira a máscara mesmo, o camarada vê, mano. Aí, olha como é que é lindo. Aí se houver espaço também, o cara pode falar. Porque o cara também não é gratuito, entendeu? Mas se houver espaço, o cara fala: irmão, aqui, eu não andei percebendo isso. Aí você ouve, entendeu? Aí você ouve. Não solta os cachorros na pessoa. Ouça, porque nem todos te falarão isso. Por quê? Porque a gente é egoísta, a gente é ególatra, a gente é bigocêntrico, a gente só está pensando em nós. Então eu sempre digo, e não consigo dizer melhor do que isso: se alguém está ocupado com você, isso é um milagre, cara. Pensa, o camarada só pensa nele, é farinha pouca, meu pirão primeiro. O camarada parou a vida dele para pensar em você, para te chamar a atenção para uma realidade sua, e você não... Cara, é uma loucura. Isso mostra para nós, por exemplo, o nível de ódio que a gente tem contra si. Uma vez eu falei assim, bem pouquinho, um menino arregalou um olho, sabe? Falei assim: você nunca percebeu? Aí vi que era possível, ele estava interessado. Falei assim: vocês nunca perceberam o quanto a gente se odeia? Aí o cara falou assim: como assim que eu me odeio? Eu falei: olha as coisas que você come. Só se odiando você comer um troço desse, cara. Entendeu? Porque isso aí nem é comida. Lê aí. Aí o cara leu: é mesmo, Chilim, tá escrito aqui. Eu falei: isso aí chama produto alimentício, mas não é comida. Comida é outra coisa. A gente só come isso porque a gente se odeia. Só que é sutil. Não é grotesco, não é um negócio assim que chama... Não, é tudo muito sutil, a gente se odeia. Alguns têm coragem de atentar contra a vida de uma vez só, mas outros já gostam de morte à prestação. Então é muito bom quando a gente está inserido na comunidade, porque aquelas pessoas que realmente nos amam, elas nos falam a verdade. Então é interessante que, como ainda há penumbra em nós, elas nos veem infinitamente melhor do que a gente jamais poderia. Por quê? Porque a forma pela qual nós somos vistos e compreendidos pelos semelhantes é absolutamente diferente da forma com a qual nós nos vemos e compreendemos a nós mesmos. Então, o que isso aqui significa? Que nós nunca poderemos conhecer plenamente o significado da nossa presença na vida, por exemplo, dos nossos amigos e vice-versa. Entendeu? É muita influência que a gente exerce sobre as pessoas e elas sobre nós. E aí eu caminho para um encerramento falando sobre duas coisas que eu julgo ser importantíssimas e eu guardei exatamente para agora. Há uma relação estreita, por exemplo, entre missão e mentoria. Eu disse há pouco que é impossível que a gente discirna, por exemplo, quais são os nossos dons, habilidades, faculdades e talentos a parte da comunidade. Não dá para fazer isso. As pessoas é que notam. Pô, olha que interessante. Você chegou fresquinho aqui agora, você não sabe de nada.
Mas a galera que já está aqui antes de você sabe alguma coisa. Então, quando você chegar, você vai começar a manifestar de modo imperceptível qual é a sua, aquilo que Deus te deu. Só que você não sabe, entendeu? Você não sabe, mas quem tem o olhar acurado percebe. Exemplo, eu sempre fiz menção do vô do Nani, da vó do Nani, da dona Orli, e agora, por exemplo, faleceu sexta-feira próxima passada, a irmã Maria Santos, que é a avó da Paula Sátiro, que se casou com o nosso irmão Estênio, e também vó da Nádia, que casou com outro dos nossos irmãos, que é o Álvaro. Estênio e Álvaro são pastores. Por que eu contei isso? Porque essas pessoas viram em mim o que eu era infinitamente antes de mim, entendeu? Por exemplo, para rimar, Dona Orli, primeira vez que eu apareci, ela virou para mim e falou assim: menino, você é missionário. Eu nem sabia o que era isso, cara. Eu nem sabia. Mas assim, pensa o cara assim, sem noção de nada, não sabia absolutamente. Eu só concordei. Uma senhora com mais de 70 anos olha para você, ela tá ali a vida inteira, fala que você vai falar o quê? Entendeu? Vô do Nani era aquela pessoa silenciosa que eu, nos meus piores momentos, entendeu? Dias assim que eu falava, mano, nem vou não, nem vou. Mas aí eu dizia assim no meu coração, então eu vou lá para ver o que aconteceria caso eu não tivesse presente, entendeu? Vamos lá ver qual é. Sempre encontrava o vô do Nani no mesmo lugar, cara, no mesmo lugar. Ele me via, o olho brilhava. Eu lembro da voz dele. Eu estive orando pelo irmão nas madrugadas. Quando ele falava isso era a frase dele. Mas o que eu ouvia, aí, Andrezão, aí, ó, entendeu? Se não é esse irmão assim orando pra você ver o que ia rolar com o tio. Entendeu? Olha que maneiro. Já a avó do Nani nunca pronunciou nada, nada. Mas todo café, ela estava lá. E só a presença dela, para mim, o que eu falei de Deus falar, por exemplo, através das pessoas? A presença dela me comunicava muito. Por quê? Pensa comigo. 7h30 da manhã, uma vez por mês. Qual a possibilidade de se esquecer? Essas pessoas com essa idade não usam internet igual a gente, entendeu? É na memória. Cara, pensa comigo. E outra, eles já eram, no mínimo, septuagenários. Ou seja, o que era mais novo ali tinha 60 anos. Cara, 7h30 da manhã, uma vez por mês, para ouvir o Michelin, tem que estar querendo muito, cara. Quando eu via essas pessoas com mais de 60 anos lá, que eu pensei assim, mano, eles vão aguentar 2 dias, vão pular tudo no mato. Cara, eles não só iam como convidavam outros. Vó do Nani nunca falou um A, mas estava lá sempre. Aquilo para mim era outro testemunho altissonante, entendeu? Era um apoio. E nunca deixou de ir, jamais. Ela estava lá com a casa dos 80 anos. E essa irmã Maria Santos, aí é o testemunho que eu quero dar hoje para honrar a memória dela, foi que eu disse também no dia do sepultamento. O que acontece? Como nós tínhamos poucos recursos, isso não mudou até hoje, algumas vezes a gente ia de skate para celebração, né, cara? Tem que vai do jeito que dá. Aí eu ia de skate, eu já tinha um pouquinho mais de doutrina. O que eu fazia? Pegava meu skate, entrava no banheiro, tinha uma escada, embaixo da escada tinha uma espécie de um porãozinho, eu guardava meu skate lá. Só que os meus amigos às vezes não tinham doutrina, não dava tempo de explicar, os caras entravam, mano. Só que assim, a comunidade lá era extremamente formal, cara, entendeu? Extremamente formal. Eu me assentava no primeiro banco, porque eu sou tímido, então eu ficava com vergonha, assim, de ser destacado lá na hora, lá, vamos apresentar os visitantes. Pô, ficava igual um elefante branco, cara. Não, mano, ficar lá na frente, lá, que eu já queimo logo o filme de uma vez. E a gente sentava no primeiro banco. Para sentarmos no primeiro banco, a gente precisava cruzar toda a nave da igreja. No que cruzávamos toda a nave da igreja, cara, visual, assim, pensa uma coisa do outro mundo, éramos nós. E aí, reclamação, lógico, né? Reclamaram para quem? Para Dona Maria Santos. Aí disseram para ela assim, diga para esses meninos não entrarem de skate aqui. Aí, eu já contei para vocês que quando você tem mais que 70 anos, você pode falar o que você quiser, né? E ela falou. Só que a Dona Maria Santos foi 12 anos, os 12 anos que eu preguei, todo dia ela ia lá conversar comigo e eu tinha que tomar bênção, entendeu? Todo dia. Todo dia ela me contou essa história. Todos os dias, 12 anos. Até que, no último ano, ela contou a história e terminou. Entendeu? Porque ela só contava uma parte, aquela parte eu já sabia. Que ela falou assim, não, que vocês chegaram aí de skate, mandaram eu falar para vocês, né? Essa parte ela contou. Só que um dia ela engatou e falou assim,
que ela respondeu a pessoa, que aí tinha a mesma idade, a pessoa falou para ela, fala esses meninos entrar de skate que não. Ela falou assim, não só não falo, olha isso, velho. Aí eu congelei, que eu nunca tinha ouvido essa parte. Ela falou assim, não só não vou falar, quanto te digo que aquele que está puxando a fila ali é o pastor. Olha isso, cara. Cara, ela levou 21 anos para me contar isso. 21 anos, entendeu? Nós estamos em 2024, entendeu? Olha só, aí veio a pandemia, acabou. Foi a última coisa que eu ouvi. Olha isso, cara. Ela viu desde o princípio, até exatamente essa hora que vos falo. Posso dizer que está gravado. Acho que foi a primeira vez que eu falei que eu sou pastor na minha vida. Vocês vão ouvir o áudio lá no começo, eu falei, entendeu? Eu mesmo, quando falei, falei. Por quê? Porque até hoje Deus está trabalhando isso em mim. Você não me vê falando isso, nunca falo, entendeu? Por quê? Eu estou sendo convencido. A senhora sabia desde o primeiro dia que ela me viu. Como? Aí eu digo, como é que eu saberia se ela não dissesse? Quantas vezes vocês acham que eu já ouvi isso na vida? E eu resistia. Por que eu resistia? Por causa do modelo. O modelo que eu via, assim, imagina eu do lado de lá e o modelo estava do lado de lá. O meu pastor, por exemplo, o primeiro, o pastor Nilson, pô, o cara era igual um lorde inglês. Nunca vi um fio de cabelo dele fora do lugar, nunca vi, só ouvi uma vez sem terno, entendeu? Uma vez de calça jeans, uma vez em todo o tempo que eu estive com ele, só uma vez. Aí quando os caras falavam assim, você é pastor? Eu pegava aquele modelo e me colocava, eu falei, é impossível. Até que eu descobri que Deus faz pastores para hoje, entendeu? Aí eu descobri que o que estava tendo para hoje era isso aqui, eu falei, então me rendo. Mas eu estou nesse processo até exatamente agora. Por que eu estou contando isso para os irmãos? Que eu nunca saberia quem eu sou, qual é a minha missão, quais são meus talentos, fora da comunidade. Então isso aqui é extremamente importante, essa relação que há estreita entre missão e mentoria. Então, o que eu quero dizer, e estou caminhando para a gente encerrar de fato, que é importante ficar o tanto quanto for possível em contato com aqueles que o conhecem, que o amam e protegem a sua vocação. Como assim? Por exemplo, se você visita pessoas com grandes necessidades e lutas árduas que você facilmente reconhece no seu próprio coração, você precisa ficar ancorado na comunidade na qual você pertence. Você já teve esse contato assim, em lidar com situação que você se vê naquilo também? Nesse ponto, você não pode prescindir da comunidade, entendeu? Porque senão você se perde. Aí você fala assim, como assim, bicho? É assim... Pense, por exemplo, sobre a sua comunidade como se segurasse um longo cordão que circunda a sua cintura. Onde quer que você esteja, ela detém esse cordão. Traduzindo, é como se você fosse descer num poço, mas você tem um cordão que circunda a sua cintura. Quando a chapa esquentar, os caras te puxam de volta. Agora desce sem. Como é que faz? Entendeu? E essa galera te conhece. Então, por exemplo, isso faz que, por exemplo, você possa estar perto de pessoas que necessitam da sua cooperação sem perder contato com aqueles que protegem a sua vocação. Então, você é um enviado, mas há aqueles que te enviaram. Então, a sua comunidade de fé pode te chamar quando os membros perceberem que você, por exemplo, está se esquecendo a razão pela qual você foi enviado. Acontece. Você pode começar a fazer um negócio no automático, entendeu? Você pode acostumar com isso. Então, uma maneira que você tem de se resguardar é ter essa galera que está com os olhos fitos em você e se perceber que alguma coisa não está legal, os caras te chamam de volta, entendeu? Para fazer a manutenção da sua vocação. Então, qual é o segredo da nossa vida? A gente precisa sempre voltar àqueles a quem pertence, a quem nós pertencemos e que nos mantém na luz. E essa luz aqui é a luz que a gente deseja levar, por exemplo, para toda a humanidade. Então, em sendo assim, se a gente está bem alicerçado, se a gente está bem ancorado na nossa comunidade, não há nada e nem ninguém que a gente deva temer, se a gente está bem firmado. Então, a gente tem, nesse sentido, condição de espalhar essa luz forte e difusa. Lembro de um pastor que eu respeito, aprendo bastante com ele, se chama Ziel Machado, ele falou assim, acerca desse suporte, nada melhor do que seguir na missão 2 a 2. Não tem condição de fazer isso sozinho. Por exemplo, não é fácil, eu reconheço. É difícil assim você, por exemplo, encontrar gente saudável, gente confiável para desenvolver uma mentoria, mas sempre tem um caminho. Suponhamos que de todo jeito você não encontre. Pô, Michelinho, eu tentei com toda honestidade e sinceridade do meu coração, mas não achei ninguém. Torne-se essa pessoa. Torne-se essa pessoa para alguém.
Porque se você tentou e não conseguiu, outros também. Então, inverta. Torne-se você essa pessoa confiável para você, de fato, fazer essa mentoria. Sobre crescimento espiritual. O nosso próprio crescimento, ele não pode acontecer sem que outros também cresçam. Então, nós somos parte de um corpo. Então, quando cada um de nós é transformado, todo o corpo também é transformado. Então, é muito importante que nós permaneçamos profundamente ligados à comunidade ampla da qual nós somos parte. Como é que tudo isso aqui se aplica à nossa vida? A gente percebeu, então, que um discípulo sem igreja, na verdade, é uma coisa absurda, absolutamente incoerente e improvável. Qual é o refrão que eu gostaria que ficasse no nosso coração? Que a gente não deve, por exemplo, abandonar a prática de nos reunirmos, entendeu? Então, me lembro de alguém perguntar, por exemplo, ao John Stott, que é um escritor que eu recomendo, não sem ressalvas, porque ler um livro é como ler um peixe, então separe a carne e deixe os espinhos fora. E alguém perguntou qual era o segredo do John Stott, porque o cara foi longevo na fé, permaneceu firme até o fim, e perguntaram para ele. Por isso que eu, quando estava ouvindo o Léo, já fiquei feliz, porque eu sabia que eu diria isso em algum momento. E aí quiseram saber, por exemplo, Sr. John, qual é o segredo dessa sua longevidade em andar com o Senhor, de permanecer na fé? Ele falou assim, simples, eu li a Bíblia, eu leio a Bíblia, eu faço orações, eu participo de todas as celebrações, eu tomo a ceia do Senhor e estou em contato contínuo com os meus irmãos. Traduzindo, não tem nenhuma mirabolância, mano. O que está tendo não é isso? Então faça isso. O problema é que a gente às vezes não faz o óbvio, entendeu? Por isso que eu fiquei felicíssimo e eu sei, assim, eu penso que eu captei o quão alegre o Léo estava de ter descoberto que ele descobriu. Caramba, Deus só... Léo, sabe o que é maneiro? Tem até um livro, eu vou recomendar a vocês, chama assim, E Deus Falou na Língua dos Homens. Você consegue conceber que Deus falou e para nós fala em português? Olha que negócio interessante. Deus fala e fala em português. Ah, sinceramente, Bíblia Sagrada é o livro por excelência e é um livro diferente de todos os demais. É o único livro que a gente consegue ler na presença do autor. Olha que coisa sensacional. Traduzindo, a gente só não compreende se não quiser. Você lê, se você não pegar a ideia, antes que não pegue, você já fala assim, vai abrindo meu entendimento aí. Mas se porventura já orou e não rolou, você fala de novo, Senhor, já que o Senhor está por aqui mesmo, você orou também, falou, na verdade, na sua palavra devocional, você falou assim acerca do Espírito Santo, texto clássico de João, e num dado momento ele fala assim, não vos deixarei órfãos, meu Pai vai enviar o Espírito Santo em meu nome. E uma das funções do Espírito, eu já ensinei isso, por exemplo, o Noah está ali, já ouviu, o Zion já ouviu antes ainda, um dos papéis do Espírito Santo é nos fazer lembrar de tudo aquilo que a gente ouviu Jesus ensinar. Por isso que a gente não precisa ficar desesperado, entendeu? Não precisa. Na hora certa as palavras lhe sobrevêm, entendeu? Por exemplo, por que vocês acham que eu tenho dificuldade de pregar aqui? Porque acontece. Que eu chego aqui para falar uma coisa, o negócio vai multiplicando, eu fico na correria, entendeu? Eu vou tendo que fechar a torneira devagarzinho, porque as ideias sobrevêm, entendeu? Eu sei que eu não estou falando sozinho. Eu sei tudo que eu estou falando, mas eu não faço a menor ideia do que está acontecendo aqui no meio, porque há uma mediação. Eu falo o que falo, mas vocês ouvem o que vocês precisam ouvir. De modo que quando vocês me falarem o que vocês ouviram, eu vou ficar surpreendido. Olha que negócio interessante. É lindo isso. Então esse é um dos papéis do Espírito Santo. Esse foi o segredo do John. Então, para hoje, fiquemos, por exemplo, unidos ao corpo que é a nossa comunidade. Porque é na comunidade que a gente realmente vem a se conhecer. Fora da comunidade, a gente não sabe quem a gente é. Não sabe. A gente não faz ideia. A gente fica aí fica ouvindo doideira. Agora, na comunidade, ouvindo gente séria, cada dia você vai crescendo cada vez mais. E eu releio o texto e a gente ora na sequência. Eu vou ler numa espécie de uma paráfrase e depois a gente ora. Devemos todos reconhecer que é impossível viver a vida nova em Cristo sozinhos. Tanto quanto for possível, nós devemos nos reunir uns com os outros, despertando-nos e encorajando-nos mutuamente. Muito em breve, a presente noite acabará e um novo dia vai raiar. Esse dia se aproxima cada vez mais, é o dia da volta de Cristo. Sendo assim, cada dia devemos nos encontrar mais afiados do que no dia anterior,
hoje, na verdade, pode ser o dia em que o Senhor virá. Se for, quanto me envergonharei se não tiver vivido bem esse único dia, se não tiver vivido melhor do que ontem, se não me esforçar ao máximo para encorajar e cooperar com os meus irmãos em Cristo a fazer o mesmo. Então aqui há um desafio para todos nós. Por quê? Deus ele nos fala, sempre nos fala a verdade e fala com clareza, mas não é suficiente que nós compreendamos tão somente a verdade. Você fala assim, como assim, Michel? É extremamente necessário que a gente dê à verdade uma resposta apropriada. E a única resposta apropriada ao compreendido é manifestarmos isso vivendo uma vida digna, que se caracteriza, por exemplo, por oração, comunhão, zelo crescente, busca pelo bem do nosso semelhante e constante expectação pela volta do Senhor. Aí sim a gente, de fato, deu uma resposta à compreensão que a gente teve da verdade. Se a gente viver essa vida digna, que é uma vida em oração, comunhão, zelo crescente, busca pelo bem comum e comunitário e constante expectação pela volta do Senhor. Porque se nós vivermos como se Cristo tivesse morrido ontem, sido ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã, tudo em nós seria diferente, entendeu? E para encerrar, de fato, eu digo que não tem outro jeito da gente viver, porque ou ele volta hoje, ou eu volto para ele hoje. De todo jeito vai rolar uma escatologia pessoal, entendeu? Ou ele vem hoje, pode vir, a qualquer momento, ou eu vou para ele. Então, meu amigo, não posso viver de qualquer jeito. E um jeito de não viver de qualquer jeito é vivendo comunitariamente. Então, que Deus nos abençoe e que a gente viva à altura do compreendido. Deus nosso Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa hora, obrigado por tudo quanto conseguimos ouvir da Tua parte. Foi muita riqueza e, de igual modo, há muitos desafios. Nós suplicamos que o Teu Santo Espírito, que é o Consolador, que Ele possa, pelo poder que Ele mesmo é, fazer com que cada um de nós possa viver à altura. Nós não damos conta sozinho, por isso nós nos rendemos. Pai, queremos, o quanto depender de nós, estarmos em comunhão plena, de tal modo que nós venhamos a saber, a discernir dia após dia quem nós somos, o que o Senhor nos tem dado, de modo que a gente possa missionar a contento. Que nenhum de nós entre na missão sem mentoria adequada, que nenhum de nós deixe a congregação, como é costume de muitos desde o tempo passado, que não seja assim, pelo contrário, que a gente possa discernir o valor da vida comunitária e viver isso com a maior intensidade, honestidade e sinceridade possível para o máximo louvor da sua glória. É assim que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.